Até onde você iria por vingança se não tivesse mais nada para perder? Essa é a maior pergunta que é respondida no quadrinho Omerta. A palavra Omerta vem da máfia italiana e é basicamente a lei do silêncio, um código de honra entre os mafiosos. Então, Omerta é uma história de vingança, ação e máfia. Thales Tortato tem a sua família brutalmente assassinada, sem muita explicação. E ao perceber que ele também deveria estar morto, Thales se vê perseguido pelos assassinos e ele não sabe para onde ir ou o que fazer ainda. Isso inicia uma onda de vingança e de violência, algo que vai cobrar um custo muito alto. Omerta é o meu quadrinho, a HQ que eu escrevi como roteirista e que teve a sua primeira parte publicada pela editora Guará no Almanac Guará e a segunda parte no aplicativo Funktoon. E agora um financiamento coletivo no Catarse tá rolando pra gente conseguir compilar as 6 edições da história numa única edição definitiva impressa. Um quadrinho realmente pra colocar na sua estante. Se a meta for atingida, Omerta edição definitiva se torna realidade. Caso a meta não seja atingida, o valor de quem financiou é devolvido de forma integral. Então dá uma olhada no link para apoiar a Omerta aqui na descrição. E você que sempre me ouviu contar histórias dos outros por tanto tempo aqui no canal, tá na hora de conhecer a minha própria história, a história da minha HQ. Por isso, vem apoiar a realização dessa edição definitiva de Omerta. Fala galera, hoje é dia de Inferno Parte 2. É uma história da Marvel, escrita por Louise Simonson, Chris Claremont e Mark Gruenwald e desenhada principalmente por Mark Silvestri no ano de 1988. Inferno é uma grande saga que passou por todas as revistas mutantes da época, X-Factor, X-Men, Novos Mutantes, Excalibur e Exterminadores. E passou também por meio de algumas outras sagas interligadas, como é o caso aqui da parte 2, onde os mutantes têm os seus próprios conflitos, mas passavam também pela Guerra do Alto Evolucionário na época. Aqui eu vou focar só no que é importante para a saga Inferno em si. A Guerra do Alto Evolucionário, de forma mais detalhada e completa, fica como história para outro vídeo. Mas, de qualquer forma, como essa é a parte 2, é importante que você conheça a parte 1, que eu já fiz aqui no canal e vai ter o link pro vídeo aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa na Austrália, na antiga base dos Carniceiros, atual base dos X-Men. Colossus é atormentado por pesadelos sobre a sua irmã Illyana, a Magia. Ele sente que ela está em sofrimento. Colossus libera sua raiva de não poder se revelar ao mundo, destruindo rochas no Outback australiano. E quando Vampira se aproxima e o toca, percebe que a sua pele queimava depois de tantas horas embaixo daquele sol. Ele literalmente queimava o que tocava e queima até mesmo os seus blocos de desenhos. Colossus sofria em não poder visitar sua irmã e ver se ela estava bem, porque o grupo precisava continuar morto aos olhos do mundo. Mas todos os X-Men observam como Colossus sofria com isso, e o grupo convence Tempestade a liberar Peter Rasputin. Assim, o Teleporter aparece ali, como se lesse as suas mentes, e leva os X-Men até a colina onde ele medita. E de lá, ele abre um portal enviando Colossus ao lado da sua irmã. Illyana estava no limbo nesse momento, o reino demoníaco que ela governa. Ela tentava fazer um feitiço necromântico para invocar a alma do seu irmão nesse momento. É aí que Colossus surge e ele aproveita a situação para agir como se realmente fosse uma alma invocada.
Acontecia uma guerra civil no Limbo nesse momento, onde o demônio Sim queria tomar a liderança do Limbo de Illiana. E irritado com isso, Colossus parte para cima dele e destrói Sim com um soco. Magia, na verdade, invocou o irmão porque ela precisa da sua força para salvar os novos mutantes. O Instituto Xavier foi atacado por criaturas folclóricas, vindas de um livro de Mikhail Bulgakov. Os novos mutantes foram sequestrados por Azazelo, Hehemoth, Koroviv e Baba Yaga, que já tinham capturado Warlock, Lupina, Míssel, Miragem e Mancha Solar. Magia só fugiu graças ao seu teletransporte. Assim, Magia leva Colossus para o Instituto, onde ele usa toda a sua força para derrotar aquelas criaturas, que inclusive têm uma fraqueza contra ferro. Assim, elas são simplesmente destruídas e desaparecem. Depois que Illiana restaura a mansão, ela teletransporta Colossus e os novos mutantes de volta ao Limbo para reverter os feitiços de Baba Yaga. Ali, Illiana sente vergonha da sua natureza demoníaca, mas Peter diz que tem orgulho dela, porque por mais que ela tenha sua essência demoníaca, ela escolhe sempre fazer o bem, e ele vai sempre amá-la por isso. Ele diz também que tá morto, mas ninguém realmente morre enquanto for lembrado. Assim, um portal do teleporter se abre e Colossus vai embora, deixando Magia mais tranquila, voltando com os novos mutantes para o Instituto Xavier. O problema é que no Limbo, Sim reaparece. O seu corpo é tecno-orgânico e ele sempre volta a partir de qualquer microchip do seu corpo que ainda esteja inteiro. Acontece que a barreira entre a Terra e o Limbo está ficando mais fraca. Tanto que alguns demônios já estão escapando, como foi o caso daqueles 4 que Illiana viu como criaturas de um livro, como a própria Baba Yaga. E logo, todos eles estarão dominando a Terra. Em 1981, uma raça alienígena ameaçou os humanos, uma raça insectoide chamada de Ninhada. Essas criaturas infectam corpos e os assumem, espalhando assim a sua raça. A Ninhada foi derrotada pelos X-Men um tempo antes, e o seu mundo foi destruído. Mas agora eles buscam um lugar para restaurar a raça, um lugar como a Terra. Assim, nas montanhas do Rio Diablo, no Novo México, uma criatura cai do céu, um tipo de tubarão gigante bizarro. Alguns campistas se aproximam para ver o que é aquilo, e eles são devorados pela Ninhada. O paramédico Harry Palmer é infectado com um embrião da rainha. Isso aconteceu um tempo antes, e na atualidade Harry Palmer continua trabalhando como paramédico. Mas sempre que ele encontrava possíveis mutantes, ele os infectava com embriões da sua raça. Isso até ser encontrado pelos X-Men. Wolverine sentiu o seu cheiro, o cheiro da ninhada. Mas Harry Palmer simplesmente levanta o Colossus e o joga para cima de Psylocke como se tivesse super força. Destrutor, Vampira, Cristal, Longshot e Tempestade se juntam a Colossus, Psylocke e Wolverine para caçar Harry. E eles o encurralam num beco até que a polícia chega. Mas isso era algo ruim, porque aqueles policiais também eram infectados da ninhada. Enquanto tudo isso acontecia, na Austrália, Madelyne Pryor estava sozinha, voltando das compras. Ela desce até os computadores de monitoramento dos carniceiros, onde ela encontra um bilhete dos X-Men dizendo que eles estão numa missão. Nesse momento, ela ativa os computadores de rastreamento que ela adotou como seus. Só que a atenção de Madelyne é tomada quando ela vê nos monitores notícias da cidade de Nova York. E ela fica em choque quando vê o seu marido Ciclope ao lado de uma ressuscitada Jean Grey. Com isso, Madelyne chega à conclusão de que Scott Summers a abandonou realmente por Jean Grey. E com raiva, ela dá um soco na tela, a fazendo explodir e com isso a nocauteando.
Os X-Men estavam em Denver, rastreando Harry Palmer, um homem infectado com um embrião da Rainha da Ninhada. E agora eles estão cercados. Num beco sem saída, pessoas assimiladas pelos insetos alienígena aparecem e atacam. E para piorar, eles eram mutantes. O plano da Ninhada era infectar agora mutantes para suas tropas. Eles sabiam do potencial que era o Homo Superior. E isso complica ainda mais o confronto. Todos lutam, mas Destrutor fica com receio de atacar com uma rajada de energia, porque ele mataria o hospedeiro, ele mataria um mutante. Um deles inclusive começa a afetar os X-Men com seu feromônio, e Wolverine é infectado. Ele recebe ovos da ninhada. Logo, ele seria assimilado. Equipes de notícias chegam e começam a filmar a batalha entre Colossus e um guerreiro da ninhada. Mas, para sua surpresa, as câmeras capturam apenas imagens do guerreiro da ninhada e não de Colossus. Era por causa da bênção de Roma. Eles filmam até que a batalha destrói a van de notícias, cortando o vídeo. Enquanto isso, nos céus, Tempestade foge de um guerreiro voador, mas para atraí-la, ele ataca um avião comercial que passava por ali, levando Tempestade a voltar sua atenção para os inocentes, salvando o avião, mas isso a deixa aberta para um ataque, onde ela é nocauteada. Enquanto tudo isso acontecia em Denver, na Austrália, Madelyne Pryor sonhava que era um anjo com asas. Ela vivia uma vida perfeita com o seu marido Scott Summers e o seu filho Nathan Summers. Acontece que Madelyne estava nocauteada dentro do quartel dos X-Men, onde o teleporter a encontra e ele até aparece no sonho da garota. Ele vê Madelyne perdendo o controle da sua vida perfeita quando ela vê uma mulher sem rosto aparecendo e beijando Scott. Scott então corta as asas de Madelyne e rouba o seu rosto para recriar essa mulher. Era Jean Grey. Scott pede desculpas à esposa, mas ele diz que ama Jean e só usou Madelyne como uma substituta. E agora ele tinha a original de volta. Assim, Scott vai embora com Jean Grey e o seu filho Nathan, deixando para trás um corpo sem expressão de Madelyne, deixada num deserto, abandonada e sozinha. Em Denver, a batalha continuava, e o guerreiro voador leva a Tempestade desacordada, mas quando o Destrutor percebe isso, ele é forçado a usar os seus poderes e mata o guerreiro da ninhada. Mesmo que sejam corpos de pessoas, essas pessoas estão mortas desde o momento que são assimiladas. E agora os X-Men têm que destruir toda a ninhada, não importa o que aconteça. Caso contrário, a Terra estaria condenada. Na Austrália, o sonho de Madelyne Pryor continua, enquanto o teleporter cuida dela. Sozinha naquele deserto, o sol forte derrete o rosto de Madelyne e o refaz na sua verdadeira essência. Madelyne tropeça num tipo de carcaça e cai num lago. Ali ela tem ajuda para se levantar. Era o demônio Sim. Ele a leva para um palácio e diz que ela deveria parar de ser a vítima. Ela deveria moldar o seu próprio destino. Ela já foi a garota doce, a forte aviadora, a mãe dedicada. E agora ela pode pegar a raiva que sente por ter sido abandonada e moldar a sua nova essência. Acreditando inclusive que isso era só um sonho, Madelyne então escolhe que agora vai ter uma nova essência. Ela vai ser uma mulher vingativa. Então Sim crava a sua unha no peito dela e assim ela desmaia, envolvida num tipo de pano preto que se molda como um uniforme. Aquilo não era um simples sonho e, sem saber, Madelyne Pryor involuntariamente se conectou com o demônio Sim. Enquanto isso, em Denver, no auditório Red Rocks, o reverendo William Conover faz arranjos para o seu próximo sermão. Conover é um homem bom, ele é contra a perseguição aos mutantes e diz que até gostaria de ter poderes para ajudar a sua esposa Hannah Conover a curar a sua artrite.
Quando Conover então vai reunir os seus fiéis para o culto, Josie Thomas, uma paramédica companheira de Harry Palmer, se aproxima de Hannah e ela diz que ela pode fazer algo para ajudar com a artrite de Hannah. A luta contra a ninhada continua e Wolverine, infectado, cai no meio do sermão do reverendo Conover e ali ele quase perde o controle, quase se transforma totalmente num guerreiro da ninhada. O reverendo, que é defensor dos mutantes, tenta falar com Wolverine e quase como se fosse um exorcismo, o embrião da ninhada de Wolverine é destruído e ele volta ao normal. Isso na verdade aconteceu graças ao fator de cura de Wolverine. Agora ele estava a salvo. Assim, o combate continua e os guerreiros da ninhada são todos destruídos. Mas nesse momento, Harry Palmer pega a esposa do reverendo como refém. E é Wolverine, recuperado, que a resgata e acaba de vez com o Harry, matando assim todos os guerreiros da ninhada. Ou é o que eles pensavam. Depois da batalha, Psylocke usa os seus poderes mentais para afetar as mentes das pessoas que viram os X-Men ali, para que eles não se lembrem exatamente de quem os salvou. Então, quando Trish Tilby entrevista William Conover naquela tarde, ele conta que eles foram salvos por pessoas que não deveriam sofrer a discriminação que sofrem. Eles foram salvos por mutantes. E ao perceber que a artrite da sua esposa Hannah foi milagrosamente curada, Conover se pergunta se Deus teve algo a ver com isso. Mas ao ouvir isso, a paramédica Josie Thomas apenas sorri. Enquanto os X-Men voltam para sua base, Madelyne Pryor continuava desacordada, transformada por um sonho que logo se tornaria realidade. Um tempo depois disso tudo, o Alto Evolucionário começou uma guerra particular, uma caçada a criaturas consideradas por ele mais fracas e mais perigosas à Terra. Ele queria transformar o planeta e iniciou uma guerra evolucionária. O Alto Evolucionário tentou acabar com os Tauperoides, alegando que eram fracos demais, mas entre eles foi encontrado um que era mutante, um telepata. Até mesmo o X-Factor sentiu seu poder e foi ajudar a evitar um massacre dos Tauperoides nas mãos dos lacaios do Alto Evolucionário. E sem que eles soubessem, inclusive, Apocalipse acompanhava tudo isso também, entrando num conflito ideológico com o Alto Evolucionário, porque enquanto para o Alto Evolucionário uma evolução forçada era ideal, para Apocalipse a seleção natural deveria acontecer, porque sempre existem criaturas que se destacam no meio dos fracos, como aquele poderoso Tauperoide mutante telepata. O Alto Evolucionário também passou a atacar criaturas muito poderosas, que poderiam causar até mesmo a destruição do planeta, e aí não haveria evolução nenhuma. Então, criando uma máquina que remove os poderes mutantes, ele caçou alguns como Tonelada e Verme Reluzente, que eram radioativos, e ele caçou também Amara Aquila, a Magma, que poderia afetar todo o núcleo do planeta. Ela foi sequestrada de Nova Roma, onde o seu pai queria um casamento arranjado para ela. Mas Amara era apaixonada pelo seu colega Empata, dos Satânicos de Emma Frost. Inclusive, Emma Frost pediu ajuda a Magneto para resgatar Magma, e os novos mutantes ouviram esse pedido. Assim, se adiantando com o teleporte de magia, eles confrontaram as forças do Alto Evolucionário. No meio desse confronto, Dani Moonstar, a Miragem, foi capturada e submetida ao equipamento de remoção de poderes, mas ela foi salva por Tonelada e Verme Reluzente, que estavam prestes a morrer pela sua própria radiação. E, mesmo assim, eles ajudaram e eles inverteram o efeito do equipamento, e em vez de remover os poderes, eles os amplificaram. E agora Dani conseguia criar miragens sólidas. Era como se ela conseguisse criar fisicamente o maior desejo e o maior medo de qualquer pessoa. Assim, os novos mutantes salvaram Magma antes da chegada de Magneto, de Emma Frost e do Clube do Inferno.
Mas mesmo assim, Amara foi enviada depois para Nova Roma, ao lado do Empata e, infelizmente, ao lado do seu pai. Pouco tempo depois, na Austrália, Tempestade detectou um ataque à própria Terra. E ela voa o mais rápido que pode até a Antártida, até a Terra Selvagem. Os X-Men são levados até lá depois pelo teleporter e encontram só cinzas. A Terra Selvagem foi dizimada. Através dos seus poderes de psicometria, Longshot consegue sentir os últimos momentos dos que viveram ali. Uma criatura imensa devastou o local. Colossus sofre com a perda de um antigo interesse amoroso que vivia ali. Era Neril. Quem estava por ali também era o Alto Evolucionário, que lamenta a perda da Terra Selvagem. Quem dizimou o local foi uma imensa criatura chamada Terminus, que agora o ataca. Assim, os X-Men se unem ao Alto Evolucionário para combater a criatura, e emprestando os poderes de sorte de Longshot, Vampira atravessa o núcleo de Terminus, descobrindo que era um tipo de robô imenso controlado por um membro da Terra Selvagem. Era Garok. Mas Garok estava sendo controlado por aquelas máquinas para assumir o robô Terminus. E foi ele quem, inconscientemente, dizimou a Terra que tanto amava. Mas o Alto Evolucionário tem uma ideia para restaurar o local. Enquanto isso, os mutantes descobrem que uma parte da população da Terra Selvagem foi salva graças a Mirin, uma grande aliada de Tempestade de uma dimensão paralela. Inclusive, Neril foi salva, e Colossus fica muito feliz com isso. Ele inclusive conhece o filho de Neril nesse momento, que ela diz ser de um forte guerreiro que foi embora, e que seria bem-vindo se quisesse voltar. O nome do seu filho inclusive é Peter também, assim como Peter Rasputin. O Colossus não percebeu nesse momento, mas ele é o pai do filho de Neril. A intenção do Alto Evolucionário gira em torno da evolução e não da destruição. Então ele tem um plano para restaurar a Terra Selvagem. Mas ele precisaria usar a essência de Garok para isso. E ele concorda. Mesmo ele sendo considerado imortal, com a sua essência fundida ao que ele mais ama, a sua terra, Garok morre, enquanto a Terra Selvagem revive mais bonita do que nunca. Os X-Men ajudam então os sobreviventes da Terra Selvagem a se reconstruir, mas Tempestade ordena que Psylocke afete também as suas mentes, para que eles não se lembrem exatamente de quem os ajudou. Assim, depois da partida dos X-Men, Ka-Zar e a sua família voltam para a Terra Selvagem e ficam surpresos ao ver que os sobreviventes fundaram as Tribos Unidas. E quando Ka-Zar pergunta quem os ajudou, Neril diz que os seus salvadores são apenas lendas. Enquanto tudo isso acontecia na Terra, no Mojoverso, Mojo tá furioso, porque para parar o adversário, os X-Men sacrificaram as suas vidas, e assistir os X-Men era a maior fonte de renda de Mojo, no seu mundo alienígena que vê os outros como se fossem programas de TV. Como os X-Men estão na teoria mortos e indetectáveis, Mojo então precisa arrumar novos X-Men para se tornarem sucesso nas suas transmissões. Ele tenta então criar substitutos com X-Men de gêneros invertidos, com X-Men robôs, com X-Men animais, e todas as ideias são descartadas, até que ele pensa em X-Men bebês. Mas Mojo já fez isso antes, quando ele sequestrou os X-Men originais uma vez. Ele os afetou e os transformou em bebês. Então não era uma ideia original. Mas quando ele tenta se livrar dos X-Babies, as crianças começam a correr e agir como crianças mutantes. Até que chega o reporte de audiência. Os X-Babies são um sucesso. Assim, percebendo o potencial de marketing desses pequenos e fofos X-Men, Mojo os aceita de braços abertos.
mas o pequeno Wolverine aproveita a oportunidade para cutucar Mojo com as suas pequenas garras. De qualquer forma, os X-Babies se tornam as novas estrelas do Mojoverso. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Essa é só a segunda parte das 6 que compõem a saga Inferno. E a minha opinião sobre essa história como um todo eu vou deixar pro final. Então por enquanto se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.